Muito bem, para você que nos acompanha nas redes sociais também, estamos começando mais um programa do Executivo Espumosense, nosso programa semanal da Prefeitura Municipal de Espumoso. E nessa vez, nessa edição, a gente vamos conversar com o secretário de Planejamento do município, Jorge Stachowiak, que vai nos trazer atualizações da pasta, criação da Secretaria de Planejamento, né? O que essa secretaria desenvolve no município, claro, planejamento, né? Mas planejamento de quê? Né? Onde começa e qual será, né, a sua atividade fim? E claro, os convênios firmados, né? Tudo isso ele vai trazer para a gente a partir de agora. Bem-vindo, Jorge, então vamos lá. Obrigado, Rodrigo, obrigado pelas boas-vindas, agradecer toda a população espumosense que está nos ouvindo nesse momento. É sempre bom a gente falar um pouco para a nossa comunidade. Obviamente a gente não gosta de falar sempre as mesmas coisas, né, Rodrigo? A gente não quer sempre entrar nas mesmices, né, de falar como que a secretaria funciona, ou também trazer algo que a gente fique se auto-enaltecendo para a população. Acredito que esse não é o objetivo. Autopromovendo? Se autopromovendo, esse não é o objetivo. Eu gostaria realmente de trazer aqui alguns pontos que são interessantes para que a comunidade saiba do que a gente tem trabalhado para trazer alguns benefícios para a comunidade. Igual tu falou da questão dos convênios ali, e hoje de manhã eu pensava nisso antes de vir para cá, o quanto é importante esse trabalho que a gente faz, e falava com a minha equipe sobre isso, para que a gente realmente lute por recursos que já estejam atrelados com algo benéfico para a comunidade. E eu vou trazer um exemplo, né? O pessoal fala muito da questão do El Niño, da questão das cheias. A gente teve problemas em 2024 e a gente brigou muito pelo desassorear, né? Que é um convênio com o governo do estado, e a gente conseguiu executar o desassorear aqui dentro do município, né? No Rio Tigreiro, ali, não sei se tu chegou a acompanhar isso, que veio uma equipe do governo do estado para fazer o desassoreamento do rio. Isso é muito positivo, né, para quem mora ali próximo, porque a gente não tem essa cheia do Tigreiro acontecendo, agora que ele está limpo, desassoreado. Então isso é muito positivo. Então a gente busca muito esses tipos de recursos para que a gente traga aqui para a comunidade projetos que realmente já têm direcionamento específico e benefício direto. Tá? Esse é um dos grandes trabalhos que a gente faz hoje lá, buscar esses recursos, entender esses projetos e lutar por eles, né? Lutar por eles, quando eu digo lutar por eles, é lutar realmente, né? Entregar todos os documentos, ir lá, entender, conversar o que precisa, como que a gente consegue como que a gente faz e trabalha para que a gente seja realmente beneficiado com isso. E, cara, a gente briga realmente pelos convênios e recursos que vão atingir diretamente a comunidade. E a gente tem muitas secretarias do município, né, que cada uma delas tem o seu tipo de gestão também, claro, todas elas, né, firmadas com o executivo, né, com o chefe executivo. Uhum. As secretarias são unidas, né, e também você do planejamento responde, não sei se diretamente também, ou enfim, interfere também nas outras, de uma certa forma. De uma certa forma sim, Rodrigo, porque a gente busca esses recursos. Porque se uma secretaria precisa de recurso, tem que ser planejado. Tem que ser planejado e busca para todas as áreas, né? Quando a gente entende que existe algum programa específico, ou no governo federal, ou no governo estadual, que, por exemplo, vai beneficiar a Secretaria da Saúde, a gente busca, porque muitas vezes o pessoal pensa assim, Secretaria do Planejamento, estamos falando de rua, né? Então a gente vai, porque eu falo muito da questão de desassorear, drenagem e tal. Não, estão falando em obras, né, físicas, rua. Não é só isso, a gente busca recursos para a Secretaria, para todas as secretarias, como tu falou, mas um exemplo da Secretaria da Saúde, se a gente achar algum recurso, algum programa específico que beneficie educação, a gente vai estar buscando. Se a gente acha algum recurso específico, algum convênio que beneficie a Secretaria da Agricultura, vamos estar buscando. Uma evidência é que a gente está trabalhando num convênio, por exemplo, de poços novamente para a Secretaria da Agricultura. Então a gente sempre fica buscando isso. Inclusive tem um outro convênio, um outro projeto do governo do estado que a gente levantou ele na última semana, que também tinha a ver com energia solar, né? O pessoal tem cobrado bastante a questão do pessoal que quer fazer a questão da energia solar. A gente também já está atrás desse convênio, está trabalhando em cima disso também para que isso aconteça, né? Então, todas as secretarias, todas as áreas, a gente sempre está com o radar alerta para buscar esses recursos. E esses convênios, recursos aí, tudo o Estado disponibiliza, né? Sai por edital, enfim. Sempre por edital. E aí vocês têm que também ter um plano aqui, né? Fazer um plano para poder se encaixar, né? Não é simplesmente
ir lá e buscar, não estão pendurados lá, né? Enfim. Não é só ir lá e falar assim, não, agora é meu, né, esse recurso. Não, tem todos uns pré-requisitos. A gente fez um podcast da prefeitura, não sei se chegou a ver, e a gente falava sobre o programa do A Casa é Sua, das casas que a gente está fazendo, que repercutiu, né, que o pessoal tem postado e tal. Ele é bem interessante. Ele é um convênio. Ele é um convênio, igual a gente falou, né, que foi criado pelo governo do estado lá atrás, foi firmado ali no edital, acho que o edital é de 2022, se eu não me engano, e que a gente conseguiu tirar ele do papel agora, né? E para tirar ele do papel, além de ir lá e fui lá buscar o recurso, não, a gente não vai lá buscar o recurso, igual tu falou, né? Não vem de lá com o recurso na mão. Foi assim, foi implementado o edital. Beleza, o que vocês vão fazer para ganhar esse recurso, né? Vocês têm que fazer, cumprir os pré-requisitos, os projetos, os beneficiários, organizar toda uma documentação. Obviamente, isso passa muitas vezes quando a gente fala de, fomos a Porto Alegre, né? Nesse caso da Casa é Sua, eu acho que eu fui em Porto Alegre umas 3 vezes para conversar com o pessoal da Secretaria de Habitação. Jorge, por que você foi lá? Para entender o que faltava, para entender os projetos de forma específica, para que a gente não errasse, para que a gente acertasse em todos os documentos que têm que ser enviados, para que realmente fosse aprovado. Porque quando a gente fala em convênio, o convênio com o governo do estado, ele pressupõe um repasse de recurso. Esse repasse de recurso, ele é regido por uma lei, né? Então você tem que cumprir o que eles pedem no edital de forma muito correta, né, da forma que eles realmente precisam, para que também eles possam fazer a prestação de contas deles depois. Nós fazemos para eles e eles fazem a prestação de contas depois, porque repassei um valor do estado para a prefeitura de Espumoso. Eles realmente fizeram o que era para ter sido feito, então tem que cumprir todos os pré-requisitos. Tem um tempo, né? Tem um tempo e tem que ser muito bem alinhado com esse tempo de edital, pré-requisitos que eles exigem para que a gente atinja um resultado específico. E hoje o município está apto aí, tem algum, vamos falar assim como você falou, algum edital aí que o município está apto também, mas tirando o estacionamento, a Casa Sul, entre outros aí hoje, você tem acompanhado? Sinceramente, um que eu tenho acompanhado de perto, que eu prometi, quando eu falo em promessa, não é promessa de campanha, né? Eu prometi para a população, quando eu estive lá no bairro Martini conversando com eles, que eu ficaria em cima realmente do projeto do convênio da drenagem, né? E eu estou em cima semanalmente, junto com a minha equipe, junto com o Vinícius, junto com a Letícia lá no planejamento, em cima desse convênio, para que a gente consiga atingir esse resultado específico, a gente consiga atingir essa meta de trazer esse convênio. Obviamente, né, a gente já passou por fases dentro desse, vamos dizer que dentro desse concurso, né, para conseguir esse recurso, ainda não saiu, mas estamos nas fases finais, torcemos aí para que a gente possa conquistar ele, bem como a gente tem um outro convênio a ser assinado, que ele acho que tu deve ter ouvido falar também da questão do asfalto ali de Esposo Mormaço. Então é uma das fases para que a gente consiga ali reformar e melhorar a nossa rodovia ali, que é uma rodovia municipal, né? A nossa parte da rodovia que vai de Espumoso para Mormaço, ela é municipal, então reformar essa parte. Tem a parte da ponte ali também, que ela precisa ser mudada, então está firmando um convênio em breve, né? Estamos torcendo para que a gente firme esse convênio, estamos enviando os documentos, organizando para que a gente possa concluir isso, estamos bem em cima disso também. Muito bem. E você também está aí, não sei se você está à frente, está responsável, está também por dentro do plano diretor, né? Sim, do plano diretor também. O plano diretor que, na minha opinião, é muito importante. É um projeto interno da prefeitura, né? Não é convênio, não é nada. Mas é um projeto interno nosso que estamos executando. A gente concluiu a fase 1, que é a fase diagnóstica agora. Tu estava lá na audiência pública, tu estava lá conosco, né? E a gente fez várias oficinas também durante aquela semana. Aliás, que vou reforçar novamente, reforçar toda vez que eu falo em público, tenho reforçado isso.
A gente tem o nosso link lá, todo espumosense pode entrar lá, todo mundo pode colocar a sua ideia lá, inclusive você, Rodrigo, coloca a sua ideia lá do que você acredita que tem que mudar espumoso, o que precisa colocar de projeto ali, porque a gente vai ver tudo, a gente vai ouvir todo mundo para que a gente crie um plano diretor. Pode vir ideia ali que talvez não entre no plano diretor, mas que seja algo que a gente precisa melhorar na cidade, a gente vai executar também. Né? A participação popular, né? Importante, participação popular, eu não lembro se a gente conversou sobre plano diretor em algum momento, acredito que sim, em algum momento tu já deve ter me perguntado sobre isso, e eu sempre falo que o maior desafio do plano diretor é entender a necessidade da população, entender a necessidade do cidadão. Na minha opinião, esse é o maior desafio. E para isso a gente precisa ouvir bem o cidadão, ouvir todas as esferas, todas as pessoas e todas as regiões de Espumoso, todos os bairros, para que a gente entenda realmente a real necessidade dessas pessoas, a real dor dessas pessoas, para que a gente consiga criar soluções de verdade para isso. Então esse é o nosso maior desafio. A gente passou a fase de diagnóstico, agora está ouvindo a população, pós-oficinas ali, com a ajuda desse sistema, desse software que a gente faz, né, desse aplicativo que a gente tem online, e posteriormente a gente começa a construir isso, né? Entende e começa a construir a lei do plano diretor, começa a entender quais são os pontos realmente de melhoria que a gente vai atacar, para que a gente bote isso no papel e depois isso seja transformado numa lei, depois vá para a Câmara para aprovação. Muito bem. E quais são os projetos personalísticos de Espumoso, vamos falar assim, né, do plano diretor ou da administração municipal, do executivo, enfim, em que não precisa anuência, talvez, né, da Câmara de Vereadores, passar pela Câmara, ou também do governo do Estado, não precisa parceria, convênio, nem consórcio, enfim, que vocês podem elaborar e desenvolver, né, por conta própria. Por conta própria, né? Por conta própria, um desejo da administração. Até para a gente esclarecer para o nosso ouvinte, nosso munícipe, né, que está nos acompanhando, porque eles falam, mas por que não faz isso? Mas tem que ter anuência da Câmara, ou tem que ter anuência do governo do Estado, ou tem que ter, enfim, né? Exato, tem muitas coisas que não é responsabilidade, muitas vezes, da própria prefeitura, né? Por exemplo, eu dei um exemplo da estrada Espumoso Mormaço, que ela é municipal. Então a gente firma um convênio para a gente conseguir um recurso, nós executamos a obra. Agora, a estrada que vai para Alto Alegre, ela é do governo do estado. Nós não podemos fazer nada lá. Né? A gente não pode nem tapar um buraco, né? Se a gente for ver, sem autorização prévia do DAER, porque não é nossa responsabilidade. Quando a gente fala que não é nossa responsabilidade... Competência, né? Não é porque a gente não quer se envolver, é porque a gente não pode legalmente... É competência do Estado, fazer, né? Isso, é competência do Estado. Isso é diferente de incompetente, viu, pessoal? Vou falar bem, porque competência quer dizer que é você que tem... Que é responsável, por executar as o pessoal falar que está falando que o povo pode interpretar que não é incompetência. A competência quer dizer que é o Estado... É o Estado que deve fazer isso, que deve executar isso. É um dever do Estado. É um dever do Estado. E a gente tem uma ideia que a gente vai executar aqui, Rodrigo, que é um desejo do prefeito de fazer isso, que é ter um plano de habitação municipal, né? Que é construir casas para as pessoas que realmente precisam, porque a gente entende que tem muita gente que realmente precisa da sua casa própria e deseja, tem o sonho da sua casa própria, e às vezes falta esse empurrão para prosperar ainda na vida, né? Então é um desejo do doutor e isso do nosso prefeito, e a gente vai trabalhar para a gente executar isso. Esse é um dos projetos que o Alto falou projetos próprios, que é nosso próprio, que a gente pode executar e que a gente está verificando os melhores meios para que a gente execute isso e possa beneficiar as pessoas com uma casa digna, com algo que realmente melhore a vida delas, porque eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Muito bem, as emendas que vêm aqui para a administração municipal, para o executivo, elas passam também pela sua secretaria. Passam, todas. Pelo seu crivo aí, você que também tem que... Todas as emendas são cadastradas pelo nosso time, a gente conversa com os parlamentares sempre, algumas todo o processo, outras quando alguém capta esse recurso, alguém já repassa para lá para que a gente dê continuidade. Então todas essas emendas passam por lá. Isso é muito importante, né, porque hoje é uma das formas que a gente consegue para captar recurso novamente, ou com o governo federal, ou com o governo estadual, para que esse dinheiro que é pago em impostos seja revertido novamente
para benefício da comunidade, para que ele retorne para o município. Então, essa é uma forma que a gente tem hoje no Brasil de retorno dos impostos, vamos dizer assim, para os municípios, a emenda parlamentar. Então, é muito importante a gente deixar claro aqui que emenda parlamentar... E muitos são contras, né? Muitos são contras, mas hoje é o sistema que a gente tem de repasse de recursos, né? A gente tem os convênios, igual a gente falou, com o governo estadual, existe convênios com o governo federal, e existe o repasse por emenda parlamentar, que é um valor... É o viés, né? Que, enfim... Que foi criado. Foi criado. Que é assim que funciona o sistema federal e estadual hoje. Existem emendas. E essas emendas é a forma que a gente tem hoje de aplicar esses impostos que são pagos, esses recursos que voltam, para benefício da comunidade. O ponto importante é a gente tem que reverter isso como um benefício importante para a comunidade, como algo que realmente importa. Como um asfalto de uma via que necessita, igual a gente aplicou algumas emendas no parque de exposições, né? Vou dar o exemplo do palco que a gente está concluindo a construção, que é algo que beneficia a cidade no turismo, beneficia os nossos moradores e algo extremamente benéfico para nós. Isso veio de uma emenda parlamentar de um deputado federal, né? Então, muito importante. Inclusive, esse parlamentar ele não somente repassou essa emenda, né? Ele abriu um edital para a gente apresentar projetos para que eles aprovassem qual projeto receberia. A gente apresentou esse projeto no ano passado, da criação e reforma criação de um palco novo, reforma do Parque de Exposições Amídio Bertani, inclusão de um novo palco. Esse era o projeto que a gente apresentou pro deputado e fomos aprovados e recebemos esse valor, né? Foi um trabalho feito tanto por mim quanto pelo Leonardo Comim, na época também em conjunto comigo. E conseguimos essa emenda para executar ali, para reverter em benefício para a comunidade novamente, né? Bem como emendas que vêm às vezes para asfalto, outras que vêm direto para a saúde, né? Para alta complexidade ou para atenção básica. A gente sempre tem emendas passando pela secretaria para que a gente aplique aí no retorno para o cidadão. Esse é o objetivo. Muito bem, são 18 meses aí, né, de mandato, né, do Dr. Gerson Juliano. Você está na Secretaria do Planejamento, né, e você me perguntar algo novo que apareceu. A gente, claro, teve conclusões de obras, né, teve reabilitação de, né, outras, como a praça aqui, né, Jacinto Rosa, teve um projeto Florescer, que deixou a cidade mais bonita, né. E aí, eu quero que o nosso munícipe aqui preste atenção em mim agora. Eu vou desenhar um bonequinho. Vou usar um exemplo aqui, né, para deixar mais lúdico aqui. Certo. Eu quero usar um bonequinho, um ser humano. Imagina esse bonequinho como um ser humano. Ele, né, tem que tomar banho todo dia. Seria, né, o rito, a regra. Então isso é a manutenção, tem que tomar banho todo dia. Se ele ficar sem tomar banho, ele vai ficar com mau cheiro. Perfeito. Enfim, vai, né, cortar o cabelo, enfim, o arroz a unha. Com feijão. O arroz com feijão, a unha. Aí você tem ele com uma calça. Pegou ali. Botaram uma camiseta. Né? Que aí é a questão do complexo esportivo. Aí colocaram nele, né, mais alguma coisa e estão indo. Isso é o básico. Perfeito. Quando você coloca nele uma coisa que vai chamar a atenção, porque você olha para uma pessoa normal. Aí daqui a pouco vocês deram para esse bonequinho, essa pessoa, um blazer de lã. Tá? Esse é o diferencial. Né? Porque eu sempre falo, eu usei esse exemplo, o pessoal vai tirar aí da cartola para ver, se tirei aqui, né, da minha, porque é uma coisa que estradas tem que ser, não é novidade, não é o novo. Estradas tem que ser mantidas. Se deixar de se depreciar, é um regresso, não é um progresso. Com se ela está boas para se rodar, calçadas, tudo isso, meio urbano, é o estado normal. Estado normal não é nada. Passou por ali, não. Agora, o algo novo, o que dá para se destacar de algo novo, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso chapeuzinho, então, aí que a gente colocou no nosso bonequinho aí, que ele não tinha e que agora ele tem. Perfeito. Tu trouxe um ponto realmente muito importante. Usei uma forma lúdica aqui. Cara, e essa forma é excelente. Eu adoro essa forma da questão do básico bem feito. E eu vou transformar a tua pergunta numa forma de explanar isso para a população, porque muita gente me pergunta, por exemplo, como atrair mais comércio para a região, como atrair mais negócios para a região, né? E eu falo, cara, com básico bem feito. A casa limpa, né? Que não receber visita, tu não vai receber com a casa, né? Perfeito. Então, para que a gente tenha mais moradores na cidade, vamos dizer assim, para que a gente tenha mais mão de obra, vamos dizer assim, para indústrias ou comércio ou qualquer tipo de empresa,
É importante que a gente tenha uma boa educação, uma boa saúde, uma boa estrutura, uma boa infraestrutura na cidade, né? Com bons comércios. Então, se a gente tiver isso muito bem feito, a gente acaba atraindo outras coisas para que a gente possa também investir em outras coisas. Quando eu penso hoje na nossa administração, a gente conseguiu fazer um diagnóstico para começar a transformar, a fazer esse básico bem feito, né? Deixar tudo muito bem feito. Existe muita coisa para melhorar ainda, Rodrigo. A gente tem que ser sincero nisso, a gente precisa melhorar muita coisa. Então, a gente precisa ainda melhorar algumas vias dentro da cidade. Precisa e vai melhorar. Né? A gente vai ajustar isso, né? A nossa saúde hoje ela está muito boa, a nossa educação hoje melhorou bastante, então esse básico, igual se fosse esse bonequinho padrão. O chapeuzinho foi também o turno estendido? O turno estendido a gente trouxe um chapeuzinho, igual tu falou, a gente começou a enfeitar, vamos dizer assim. A habitação agora seria umas luvas. A gente começa a enfeitar. Algo diferente, que não é aqui dentro do padrão. Não é dentro do padrão. Então a gente tem a habitação vindo, a gente tem o turno estendido, a gente tem um investimento para o nosso hospital, que não é algo normal, que é mais de 160 mil reais por mês. Então, se a população não sabe, a gente repassa um valor para o hospital para que a gente auxilie realmente na saúde aqui do nosso município, para que as pessoas sejam bem atendidas ali, para que a gente consiga manter o nosso hospital aqui. Então, isso também podemos dizer que é um algo a mais, que não é o básico que o município... Não é a camiseta, a bermuda, o chinelo, é o algo a mais, né? É o algo a mais, mas eu queria falar do básico, cara, porque eu acho que a gente precisa continuar mantendo foco no básico para a gente ter um básico muito bem feito. Para ter um básico muito bem feito. E, obviamente, ir tirando projetos de entrega, por mais que muitas vezes as pessoas querem ver essa entrega a mais, né? Esse enfeite que é o legal. Né? Sempre a curto prazo também. E sempre a curto prazo. Isso vai ser feito, as casas vão ser feitas, o turno estendido vai continuar, a gente vai ter outros programas diferentes na Secretaria de Agricultura, na Secretaria de Obras, para que a gente execute realmente novos projetos. O parque é um exemplo disso, vamos dizer que o palco ele é um enfeite, né, vamos dizer assim, ele não participa desse básico, e é algo que a gente quer crescer ainda mais. A gente já está entregando, né, um palco novo, mas já vai entregar uma nova fase de reestruturação do parque, que esse ano novamente a gente vai começar a trabalhar em outros projetos ali dentro, né? A gente também tem um projeto da Rua Coberta, que fica em frente da prefeitura também, que vai ser executada também nos próximos meses aí, que também tem o intuito de melhorar a comercialização na região, né, melhorar o consumo ali na região, bem como ter um outro ambiente de lazer para as pessoas. Mas eu realmente gostaria de trazer, né, que é importante que a gente continue focando muito no básico também, para que a gente tenha esse básico extremamente bem feito. E a gente olha para isso todos os dias, o prefeito olha para isso todos os dias e cobra os secretários disso todos os dias, né? A gente cobra todo mundo por esse básico muito bem feito todos os dias. Que é o tomar banho todo dia, que eu falei ali, o bonequinho tem que estar limpo depois, né? Botar roupa nova sem tomar um banho. Tem que estar organizado. E a gente sabe que uma ou outra pessoa pode falar, mas falta isso, falta aquilo. Ok, e se você está vendo que falta, traga para nós, é importante, porque o objetivo é sanar isso. E dentro do alcançável também, né, Jorge? Dentro do alcançável. E, quem me conhece sabe, né? Eu sempre tenho conversas muito subjetivas e muito diretas. E eu explico as situações que acontecem e o que dá ou não dá para fazer, o que é prioridade e o que não é, para que a gente atinja o resultado que a gente quer. Igual tu falou, né? As pessoas às vezes querem muito no curto prazo e como nós também gostaríamos que fosse tudo muito rápido, né? A gente gostaria de ter um super orçamento, né? E que a gente conseguisse fazer resolver todos os problemas que a gente tem no curto prazo. Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente tem que priorizar. Né? Mas a gente vai caminhar para que a gente tenha a melhor espumoso para o nosso cidadão. Esse é o grande objetivo. Muito bem. Mais alguma colocação, Jorge? Acredito que é isso por hoje. Bem explanado. Então, a gente conversou com o Jorge Stachowiak, né? Secretário de Planejamento do município de Espumoso, tirando algumas dúvidas aí, né? E, com certeza, a importância da participação popular, diferentemente da iniciativa popular, isso é outro assunto. Né? Nós estamos falando aqui da participação, que você pode participar, seja de forma online, seja indo até a prefeitura, seja conversando com o seu vereador ou com qualquer vereador, até mesmo com o prefeito, né? Trazendo ideias
e também, quem sabe, daqui a pouco você traga uma solução, né? Que seja alcançável, claro, né? Isso aí. Então você quiser, vamos criar um parque temático aqui em Espumoso, que é um sonho muitas vezes de muitas pessoas, mas não é isso que é a realidade, não é a prioridade. Talvez não seja viável. E viável nem prioridade. Exatamente, Né? exatamente. Não seja prioridade, não seja viável. Mas o importante é levar as ideias. O importante é trazer as ideias, o importante é que a nossa população entenda que nós estamos trabalhando na prefeitura pela comunidade. Isso eu falo todos os dias para os meus colaboradores. A gente trabalha aqui pela comunidade, a gente está fazendo um trabalho aqui de servir o cidadão. Então, se alguém tem alguma ideia e quer trazer, vai ser super bem recebido. Óbvio, às vezes a gente está com alguma outra tarefa sendo executada, às vezes não consegue receber ali no momento, mas a gente sempre vai receber as pessoas, sempre vai atendê-los da melhor forma possível para entender as ideias, as necessidades e para a gente sanar isso, resolver e criar os projetos, criar soluções da maneira mais possível e no nosso alcance. Muito bem, esse foi o programa da Prefeitura Municipal de Espumoso, edição deste sábado, dia 27 de junho.